Vamos falar mais um pouquinho sobre a maldita Revolução Cultural. Fica comigo que lá vem a história. Olá vocês, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um encontro sobre radiestesia, geobiologia e radiônica. Deixa eu fazer uma coisa que aconteceu numa reunião secreta, num encontro secreto, mas eu vou tornar isso público por força de lei. Esse vídeo que eu estou gravando, o roteiro que eu fiz para gravar esse vídeo, que ele já está gravado, e eu fui assistir o vídeo e eu me senti, até eu me senti um pouquinho desconfortável. Desconfortável no seguinte sentido: eu fui extremamente grosso e agressivo nas minhas palavras na gravação do primeiro vídeo. Então eu refleti um pouquinho sobre o que eu vou discutir com vocês hoje e me coloquei na posição fazendo uma reflexão de que as pessoas são naturalmente ignorantes para alguns assuntos. Algumas pessoas apresentam um determinado horizonte, a gente chama isso de horizonte de ignorância. Então ela vai até um determinado momento, tá? Até um determinado ponto. E muitas vezes ela quer ultrapassar esse ponto, desse horizonte de ignorância, com as experiências que ela já tem. E depois que ela ultrapassa esse limite, ela se vê envolvida nas mais malucas elucubrações. Isso aí não tem o menor sentido. Principalmente dentro de uma área onde as atividades energéticas, se a gente pode assim dizer, ou vibracionais, com mais precisão, esse ambiente é um ambiente de alta complexidade. E as pessoas transformam esse... Quando eu digo as pessoas, não é muita gente, mas é muita gente mesmo, que transforma todas as múltiplas possibilidades de soluções de determinados problemas dentro deste ambiente numa verdadeira panaceia. Aquilo vira uma esquisitice esotérica das mais rocambolescas, tá? Então eu gostaria de discutir esse assunto com vocês hoje aqui, chamar a atenção para esse fato, porque eu definitivamente, eu vou fazer uma cruzada, mas uma cruzada pedagógica, educacional, no sentido de esclarecer as pessoas. Quem será esclarecido? Primeiro você que provavelmente quer começar a estudar radiestesia, quer começar a estudar geobiologia, quer começar a estudar radiônica. É uma possibilidade. Eu vou te dar os esclarecimentos. Tá? E quando eu digo vou te dar os esclarecimentos, é porque eu tenho autoridade para falar sobre esse tema. Vou repetir, eu tenho autoridade para falar sobre esse tema. Por duas razões. Já faço isso há mais de 40 anos. Estudo dedicadamente cada um dos 3 itens que eu vou discutir hoje com você: radiestesia, geobiologia e radiônica. Eu me dedico a isso. É parte integrante da minha vida, do meu trabalho, do meu estudo, pesquisa e extensão. Ela faz parte integrante desse processo: radiestesia, geobiologia e radiônica. Existem pessoas que têm também tanto autoridade quanto a minha. E essas pessoas, eu tenho certeza que têm um certo alinhamento com esse modelo de pensamento e de fala que eu estou tendo agora. No vídeo anterior, coloquei uma série de nomes de pessoas que eu respeito, pessoas com quem eu tenho livre acesso a essas pessoas e conversar de igual nível, tá? Então, aí eu falei, puxa vida, se eu publicar isso aqui, quem sabe a pessoa provavelmente não vai gostar que eu tenha citado seu nome dentro de um ambiente num ambiente power, de porrada. Tá? Então eu não vou citar nome aqui. As pessoas que achar que devem se manifestar, por favor, pode se manifestar nos comentários abaixo aqui do vídeo. Olha, Flávio, eu também sou autoridade nisso aqui, e depois você me diz exatamente o que é que você faz, ou coisa, talvez eu possa não te conhecer. Tá? Agora, para quem eu estou falando isso também? Para aquelas pessoas que já estudam
radiestesia, geobiologia e radiônica. Isso é sério, isso não é brincadeira, isso tem que ser tratado com critério técnico. Não pode ser tratado com... agora eu estou falando com os extraterrestres que desceu a nave aqui e o cara não tem um parafuso para me provar disso aí. É só coisa da viagem da cabeça do indivíduo, tá? Então é não e acabou. Pronto, ok? O terceiro grupo, e esse terceiro grupo, ele não é de menor importância, mas é o grupo que eu trabalho, são os meus alunos. Eu tenho mais de 2.000 alunos que estudam radiestesia e geobiologia. O que aconteceu, o que vem acontecendo com esses alunos? E que me dá muito orgulho. Eles mudaram a linguagem. Mudou a linguagem. Você muda a linguagem, você muda o comportamento. Isso é básico em qualquer cultura. Você mudou a linguagem, você muda o comportamento. Qual é a linguagem vigente até agora dentro dos meios ligados às práticas naturais? Da naturologia, da naturopatia, eu não gosto muito desse nome, mas vou olhar. Tá? O que se fala é o que, por exemplo, o Fridtjof Capra começou a falar lá pelos anos 70 com relação a esse negócio de o tal da física, de fazer uma mistureba da trigonometria com o elefante. Gente, é uma coisa fora do comum. Absolutamente incongruente. E aí acaba transformando a radiestesia, a geobiologia e a radiônica, que são... saberes, que são grupos de conhecimento que guardam na sua essência conteúdos vibracionais, conteúdos frequenciais, níveis de padrão informacional e que depende exclusivamente de um desenvolvimento e de um aprimoramento específico das pessoas que operam dentro dessa área. Não são todas as pessoas que vão ser engenheiro. Não são todas as pessoas que serão cirurgiões. Não são todas as pessoas que serão economistas e administradores. Claro que não. Mas todo mundo vai ser radiestesista. Todo mundo vai ser geobiólogo. Todo mundo vai ser radionicista. Por quê? Porque faz um cursinho de final de semana, faz um aprendizadozinho qualquer e na segunda-feira já está batendo o maior bolão aí. Claro que não. Claro que não. Aconteceu com a acupuntura, aconteceu com a auriculoterapia, aconteceu com a terapia floral, por exemplo. Coisas que eu estou aqui fazendo mais. Cromoterapia. Gente, pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Isso exige conhecimento, exige estudo aprofundado, longas experimentações, até você chegar na etapa onde você pode dar o seu palpite. Bom, por que eu já estou ficando um pouquinho alterado? Daqui a pouco o caboclo baixa aqui, eu acabo... Então, vamos respirar um pouquinho. Om Namah Shivaya. Vamos fazer aqui, evocar os mestres ascensionados e as hostes celestiais e os comandantes interestelares das naves intergalácticas. Pronto, agora já estou ótimo, estou uma maravilha, estou um amor de pessoa. Muito bem. A possibilidade de você estudar radiestesia, geobiologia e radiônica no Brasil com excelente nível de qualidade, eu posso te assegurar, é tranquilo. Eu conheço aqui pelo menos uns 4 professores, quatro professores assim que são realmente muito bons professores. São pessoas que têm uma alta performance nas suas referidas áreas. Quer seja na radiônica, na geobiologia, na radiestesia, na defesa energética, enfim, na defesa vibracional, então, a de autodefesa psíquica. Então, tem gente muito boa, altamente competente e que é capaz de te dar uma boa formação. Eu estou nessa área já há bastante tempo. Se você está me assistindo, provavelmente você sabe que eu tenho um programa de treinamento nessa área, tá? Especificamente, meu programa de treinamento está voltado para radiestesia de alta performance e geobiologia. Então, mais para frente ainda vocês receberão um treinamento de radiônica. Não tem alguma coisa aí, mas nada formatado num programa de treinamento. Então, ponto. O que aconteceu? Vou contar um comecinho da história só para você entender. Eu estou
revendo alguns dos meus vídeos, de vez em quando eu dou uma olhadinha ali, o que eu estou falando, o que eu falei há um tempo atrás, o que eu estou falando agora, porque a gente pode ter uma opinião, ninguém muda, mas provavelmente uma opinião diferente sobre um determinado assunto. É saudável que você reveja algumas opiniões que você tem a respeito de um determinado assunto e verifica se não tem nada de novo nessa área, né? Que nem agora, tô revendo toda a parte do 5G, eu tinha algumas opiniões sobre aquilo, agora eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, baseado em estudo, baseado em observação, baseado... 5G é outra história. E aí acontece de aparecer um bannerzinho embaixo do meu vídeo de uma pessoa que dá curso de radiestesia. Opa, que legal, não conhecia a criatura. Cliquei ali e falei, poxa, deve ter alguém fazendo. Aí eu fui assistir o vídeo da criatura. Gente, isso tá vinculado, é o meu vídeo, dando instrução, falando de um determinado assunto, e no rodapé aparece ali uma criatura que dá curso, não vou dizer o nome agora, mas logo logo eu vou dizer quem você é, fique certa disso. Fique certa disso. Vou lá, clico. O que acontece com os motores de busca, a inteligência artificial do Google? Você acaba, quando você clica e demonstrou interesse, começa a aparecer naquela barra do lado direito vários assuntos correlatos. Falei, pera um pouco, deixa eu dar mais uma atenção para isso aqui. Porque eu converso com as pessoas de alto nível. Nessa hora, pessoas que eu posso discutir, que eu posso falar. Tudo mais, tenho liberdade, sei do trabalho profundo e técnico dessas pessoas, e tenho o meu mastermind, que é o meu grupo de alunos com quem eu discuto com eles procedimentos e práticas. Então essa é a nossa lida cotidiana, né? Então o ensino não termina com o final do estudo, evidente que não. Tá bom, clico num, clico no outro, aí vem. Teve uma lá que diz que a radiestesia vai fazer com que você se eleve espiritualmente. Você vai ascender para um nível, você vai ascender para um nível espiritual mais elevado. Ah, por favor, radiestesia. E aí depois você vai girar o pêndulo assim, não sei das quantas, que vai produzir uma ação, e essa ação vai levar você para um nível de livre libertação. Que é isso? O que é isso? Gente, onde nós estamos? Então isso é resultado, é fruto de uma revolução cultural amaldiçoada. De movimentos que foram trazendo, que vieram. Parece coisa da teoria da conspiração, mas não é teoria, é fato. Não é teoria, é fato. Vem acontecendo algumas questões dentro do âmbito da cultura no mundo, que é para deixar você cada vez mais burro, cada vez mais dependente de pequenos grupos. Claro está que alguém provavelmente deve ter percebido isso, consciente ou inconscientemente. Se foi consciente, isso é canalice. Se é inconsciente, recomendo que você reveja aquilo que você está fazendo. Muito bem? Tá dado o recado? Agora eu vou fazer uma cruzada e vou verificar. Escuta, o que você está fazendo? Vou mandar o linkzinho desse vídeo, presta atenção no que você está fazendo. Está errado. Reconsidere isso com seus alunos. Cara, eu fiz isso com os meus alunos. Por que eu tenho muitas pessoas que me seguem dentro do âmbito da radiestesia, da geobiologia? Porque eu sou capaz de pedir desculpa quando eu cometo um erro, quando eu cometo uma falta. E dentro da história do meu aprendizado, eu já passei por muita tranqueira. Eu acreditei que muitas coisas eram verdades. Agora, a hora que você vai experimentar, não funciona. Antes disso, você acaba ensinando isso para os seus alunos e eles vêm te cobrar. Ô Flávio, eu fiz aquele procedimento que você indicou, não funciona. Eu fiz aquela outra prática que você fez, não tive resultado. Peraí. É porque isso não funciona. É porque tem certos procedimentos que são absolutamente fora da casinha. Então, eu vou passar em revista aqui algumas coisas com você, que é o básico. Principalmente para você que está começando agora.
Tá? Se você está começando agora, está vendo esse vídeo, você está me vendo pela primeira vez, por favor, eu não sou tão grosseiro dessa forma. De vez em quando eu sou mais meigo, tá? Sou mais sorridente, mais alegre, gosto de cozinhar. Dá uma vasculhadinha nos nossos vídeos aí, tenho certeza que você vai ficar contente com algumas outras coisas. Mas esse assunto que eu estou falando hoje é sério. É sério porque tem uma coisa... Sabe, o mais problemático disso tudo, que eu considero, é a hora que um aluno meu, que estuda, que se dedica, que investe o seu tempo e os seus recursos numa etapa da sua vida para fazer um aprendizado, aí vem algum aventureiro, chega ali perto dele, faz um agrado no ouvido e diz para ele que isso já aconteceu. Ah, mas eu não tive a menor dúvida, fui lá e dei de dedo na cara. Não é problema de você ficar com o seu aluno. Você quer ficar com ele? Fica. Mas você vai se responsabilizar por isso. Porque o meu maior patrimônio são os meus alunos. O meu maior patrimônio é aquilo que eu ensino para as pessoas para que elas possam ir para o próximo nível. Tá bom? Então, vamos começar exatamente. A radiestesia é uma técnica de análise. A radiestesia não vai mudar a sua vida, a radiestesia não vai te trazer prosperidade, a radiestesia não vai fazer você se elevar espiritualmente, a radiestesia não vai conectar você com qualquer ser intergaláctico, espiritual, qualquer comandante de nave. A radiestesia não se presta a isso. A radiestesia é um conjunto de técnicas, onde você desperta a sua atenção para reações neurofisiológicas. E ao prestar atenção nessas reações neurofisiológicas, você percebe que a sua relação com o objeto-alvo a ser pesquisado produz em você um determinado tipo de reação. As nossas reações neurofisiológicas são apenas e tão somente duas. Nós só temos duas reações neurofisiológicas. No momento que circula a corrente por toda a nossa estrutura nervosa, a nossa musculatura contrai. No momento que essa corrente elétrica deixa de circular pelos nossos terminais, feixes nervosos, e a musculatura relaxa. Por isso, o dual rod abre e fecha. Na verdade, ele fecha e abre, respectivamente, com base naquilo que eu acabei de falar para você. Estou te dando um exemplo de um equipamento que é o Dual Rod, que ele é um equipamento utilizado classicamente na radiestesia. A forquilha, a forquilha vai funcionar nas mesmas condições, tá? Subindo ou descendo, provocando uma ação de contração ou relaxamento da musculatura. Com base em quê? Com base num comando externo. Você primeiro você precisa ter uma experiência com um determinado tipo de vibração. A partir dessa experiência, uma experiência física, a partir dessa experiência física que você tem desse tipo de reação, desse tipo de influxo, não vou especificar para você agora, você tem uma reação. Essa reação pode ser uma reação constrictiva ou uma reação que produz um determinado tipo de relaxamento. É só isso. Então, se o teu músculo contrai ou relaxa, isso, mais uma vez, eu repito para você, isso não vai conectar você com entidades espirituais. Isso não vai conectar você com níveis espirituais elevados a ponto de levar você para a prosperidade. A prosperidade é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal e da nossa vontade de vencer e seguir os nossos propósitos. Esquece essa bobagem de que as conspirações vão acontecer para você. Desculpa. Ou você pode até se alinhar a um padrão vibratório, a um propósito nobre na sua vida. Fique certo que as coisas boas vão acontecer naturalmente. Não, mas é natural isso. A partir do momento que você é uma pessoa que, sabe, mais rame-rame, mais arruela, mais mimimi, mais cunha, claro está que a tua vida vai ser uma merda.
Não tem a outra alternativa. A partir do momento que você faz algumas opções, as coisas acontecem com base nas suas opções. O que eu faço dentro do âmbito da radiestesia? Nós temos dois níveis de experiência. A experiência no nível mental, no nível físico, essa que eu estou comentando com você agora, e no nível mental. E aí a radiestesia se dividiu basicamente em dois blocos. A radiestesia física e a radiestesia mentalista. É apenas um meio metodológico para que a gente comece a estudar e, consequentemente, aprender radiestesia. No âmbito da radiestesia física, nós temos alguns elementos que precisam ser observados como influxos que vão produzir um determinado tipo de... vai nos perturbar de alguma forma. Tá? Então, eu espero que você, pelo menos, os aspectos geofísicos, os aspectos de ionização, radiação eletromagnética, os aspectos arquitetônicos, as redes globais, os aspectos geofísicos. Quando eu falo de aspectos geofísicos, são todos aqueles elementos que estão ligados ao planeta Terra. Percolação de água, fenda, falha, fratura, o clima, tudo isso de alguma maneira nos perturba, tem um impacto sobre nós. E este impacto, de alguma maneira, pode produzir uma ação constrictiva. Essa ação constrictiva, ela é uma reação natural de sobrevivência. É uma reação natural de sobrevivência. Então, se é uma reação natural de sobrevivência que produz uma ação constrictiva, obviamente é um fator de risco. E é um elemento de análise, é um elemento de diagnóstico. Muitas vezes eu não percebo isso de forma clara e objetiva. Eu não fico com uma tremedeira ou com alguma coisa mais assim. Às vezes essa reação é muito débil, é sutil. Claro que eu vou precisar amplificar essa informação. Então eu, por exemplo, vou usar um equipamento que possa amplificar essa sensação neurofisiológica. O Dual Rod e a forquilha são perfeitos para isso. Facinho, facinho, facinho. Tá? Agora, isso daqui, para eu melhorar a minha percepção, eu tenho que ter experiências nessa área. Eu tenho que saber o que é uma percolação de água. Eu tenho que saber, por exemplo, onde a água se aloja. Como é que ela acontece, como é que ela ocorre no subsolo. Se é um lençol freático, se é uma água de fratura, se é uma água mais profunda. Cada um desses elementos, cada uma dessas possibilidades, dentro do âmbito da geofísica, são coisas que demandam muito estudo. Isso não é uma brincadeira de final de semana. Por favor. Já estou te dando um encaminhamento de como você começa a estudar por isso aí. Então é bom que você tenha um material de geologia, segue os autores que são os clássicos da geologia e vai ler sobre esse assunto. Sobre climatologia, bom, sobre climatologia tem pelo menos aí umas 10, 12 obras que falam sobre climatologia de forma profunda. Entender um pouco sobre ocorrência de chuva, vento, maré, cheia e vazante de rio. Gente, isso é fundamental. Por exemplo, para quem vai estudar geobiologia, a construção de uma casa. Por onde você tem que ter conhecimento e experiência com relação a isso. Geomagnetismo, radiação eletromagnética, radiação ionizante, são aspectos físicos. São aspectos físicos. E como tal, radiação ionizante, você sabe o que é radiação ionizante? Você tem ideia do que seja radiação ionizante? Então, precisa estudar a respeito de radiação ionizante, transmissão de onda eletromagnética, micro-ondas, transmissão de energia elétrica nas cidades, precisa conhecer sobre esse assunto. Aí vem uma maluca e usa um grafiquinho. Como grafiquinho, cara? Ah não, se tiver uma radiação, você vai colocar um grafiquinho, que esse grafiquinho vai impedir que você seja contaminada. Mas vai ser maluca nos quintos infernos, porra! Já estou começando a me alterar. Eu rezei agora pro capitão interestelar ali, agora já estou começando a ficar alterado de novo. Desculpa. Tá errado. Não é assim que faz.
Agora, se você recomenda isso para alguém, olha o perigo, olha o perigo. Você recomenda isso para alguém. A pessoa vive, por exemplo, num apartamento do segundo andar, sei lá, segundo, terceiro andar, por exemplo, de uma... Segundo andar geralmente é muito comum isso. Aí tem a transmissão de energia elétrica da classe de 15 mil volts transitando ali pela rua. E por alguma razão ela tem o quarto próximo ali da rua. Ela tem um campo eletromagnético superior a 15 nanotesla. A 15 sabe o que é isso? Tem ideia do que seja isso? Não? Aí ela vai, não, usa aqui um gráfico, aquele que tem um triângulo assim, símbolo compensador de André Felipe. Está no finalzinho do livro do Jean de Laffois, Ondas de Vida, Ondas de Morte. Usa um escape para proteção de radiação de onda eletromagnética. Vai ser maluca nos quintos. Tu não pode fazer isso. Isso é uma insanidade. Isso é um perigo. Se a pessoa está sob o efeito de uma onda eletromagnética, de uma radiação de onda eletromagnética superior a 10 nanotesla, essa pessoa está em perigo. Ela tem que sair dali, ou tem que fazer um bloqueio, alguma coisa que impeça a emissão, o impacto dessa radiação. A emissão continua, você não tem como desligar a rede elétrica. Então, pelo amor de Deus, não me fale merda. Estão indo? Dentro do aspecto mental, a radiestesia também tem um papel importantíssimo. Por exemplo, análise das questões psicoemocionais. Análise, por exemplo, de diagnóstico clínico. Análise de recursos humanos, que é uma área super bacana. Eu tenho um amigo querido, foi meu sócio, o Marcelo. O cara é super foda nessa área de recursos humanos. Um trabalho fabuloso. Quase que foi um desenvolvimento, como a gente deu muita consultoria para as organizações, essa análise de recursos humanos ficou super legal. É uma plataforma onde, claro, óbvio, você precisa ter um conhecimento prévio a respeito de organização, a respeito de processos administrativos. Você vai lidar com usar radiestesia para análise de recursos humanos, por exemplo, alocação de posição de cadeira e de ordenamento nas salas de trabalho, nas estações de trabalho. Como são essas estações de trabalho? É um escritório? É uma linha de montagem? É uma oficina? É um chão de fábrica? Como é isso? Então você precisa conhecer sobre isso, mas conhecer aprofundadamente. Se você não conhece, vai dar consultoria, então você tem que ter a integridade de dizer para a pessoa, eu vou estudar um pouco melhor a sua linha de produção, vou estudar melhor aquilo que onde nós podemos apresentar as melhores soluções. E aí a coisa começa a andar. Porque aí você dá a tua expertise de conhecimento vai se interpolar com a sua capacidade sensitiva e perceptiva, utilizando a radiestesia para determinados tipos de análise. Por exemplo, nesse âmbito, você começa a construir as chamadas pranchas radiestésicas. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é mesa radiônica. Isso é de um absoluto, pleno e total desconhecimento acerca da radiônica. Flávio, mas eu uso. Não sei. Você pode estar usando uma prancha radiestésica, mas radiônica é outra coisa completamente diferente. Vou ter vou ter 15 segundos para falar sobre radiônica aqui. Não é o tema da nossa discussão hoje aqui. Dentro desse âmbito da radiestesia mentalista, nós temos um recurso volto a falar, que são as pranchas radiestésicas. E essas pranchas radiestésicas, elas nada mais são do que mapas mentais onde a gente registra através de um mapa, tá? Muito embora mapa não seja território, tá? Às vezes você tá navegando pela estrada, você está usando o teu GPS, ou mesmo um mapa em papel,
Pode ser que sim, pode ser que não. Naquele mapa diz por onde você tem que caminhar, a rodovia que você tem que pegar. Tá? Mesmo quem usa o GPS, um aplicativo dessa natureza, sabe como é que se navega por esse processo. Então você, ao fazer uma prática de radiestesia clínica, você é expert naquela área. Em medicina tradicional chinesa, acupuntura constitucional de 5 elementos, cromoterapia, terapia floral, homeopatia, nutrição. Você é expert naquela área. Você tem profundo conhecimento sobre aquilo. E a partir deste conhecimento, você produz reações neurofisiológicas a partir do qual você pode tirar as informações a respeito daquele ambiente de análise, daquele ambiente específico de análise que você está trabalhando. Eu repito, terapia floral, cromoterapia, nutrição, homeopatia, oligoelemento, seja o que for, tá? Você é profundo conhecedor daquilo. Então a tua experiência e o teu conhecimento, experiência, conhecimento, é sempre uma hora experiência, hora conhecimento. Hora experiência, hora conhecimento. Então você tem um arcabouço, você tem um mapa mental de como as coisas funcionam dentro da sua mente. Na medida que você tem acesso à memória subconsciente, o teu corpo reage de um determinado jeito. A partir do momento que você tem um resgate da memória subconsciente, o teu corpo reage de um determinado jeito. Então, no mapa mental, eu digo nas pranchas radiestésicas, esse trabalho é feito baseado neste princípio. Tá? Muito bem. Dentro do âmbito desse, surge no meados do século XX um trabalho muito interessante que é chamada radiestesia cabalística e de onda de forma. Tá? Esse estudo trouxe um esclarecimento melhor, melhorou o nosso mapa mental, porque aí nós conseguimos elaborar uma análise. Eu tenho um vídeo só falando sobre radiestesia cabalística, é um vídeo de treinamento, bastante coisa sobre isso aí. Depois você vai lá e dá uma olhadinha nisso. Mas apenas como resumo, existem basicamente 3 tipos de influxo. O influxo físico, que nós já falamos no começo desse vídeo aqui, que tem a ver com os aspectos físicos mesmo, aquilo que você percebe fisicamente. Depois tem os aspectos mentais, ligados a questões emocionais, questões psicoemocionais, questões comportamentais, onde existe uma mente viva, um psiquismo vivo, ativo e pensante, encarnado, e que de alguma forma, esse conteúdo de forma-pensamento, ele é atuante ou dentro de um grupo familiar, ou mesmo dentro de uma organização. Então, essa forma-pensamento, esse conteúdo psíquico, esse conteúdo até emocional e sentimental, contribui de alguma maneira para produzir alegria, contentamento, prosperidade, evolução, amorosidade, coragem, juízo. Tudo isso decorre de uma mente encarnada motivada a fazer isso. Existe também as mentes encarnadas que estão para encher o saco de medo, tristeza, ressentimento e mágoa, faz sabotagem dentro de organizações. Isso está dentro de um conteúdo mental. Então esta prática radiestésica específica, ela nos permite muitas vezes fazer uma avaliação mais refinada dentro desses aspectos. Existe um terceiro influxo, das chamadas ondas de forma, que tem a ver com aspectos espirituais. Como diz Jean de Lafroy, é um caminho, é como se você se embrenhasse em selva fechada em noite de lua nova. Você pode se perder. Então, nos nossos treinamentos, eu sempre designo aos meus alunos, por favor, se você não tem manejo com esta área, se você não tem lida específica com essa área, não te mete. Porque isso não é um processo religioso, isso é um processo técnico. A análise de processos espirituais requer um conhecimento técnico especializado. Demanda muito estudo, demanda um outro estágio do seu conhecimento. Ah não, eu estou aqui com uma pranchinha, eu estou aqui com um negócio aqui da radiônica que eu posso... Você vai levar bolada nas costas. Pior do que isso, é você ensinar isso
num semináriozinho de final de semana, ou mesmo achar que está dando instrução aprofundada em uma aulinha de internet, e o cara vai levar. O problema é que você vai passar a banana de dinamite acesa com pavio curto para a mão de uma pessoa inconsequente. Vai explodir na mão da pessoa. Eu acabei de... Antes de começar a gravar esse vídeo agora, eu acabei de receber um telefonema de uma pessoa que faz um bom trabalho, legal, bacana. Ela deu a instrução para a pessoa acabou se metendo em palpos de aranha. Ó, tenha paciência. Tá certo até aqui? Pois muito bem. Então, quando a gente vai para a prática radiestésica, para a prática da geobiologia, para a prática da radiônica, um dos grandes instrumentos que nós utilizamos é o pêndulo. Agora, o pêndulo ele não é um instrumento que ele reage pela neurofisiologia. Você precisa treinar o funcionamento do pêndulo. Diferente da forquilha e do dual rode, que são reações naturais, ele abre e fecha com base no processo, com base em processos neurofisiológicos bem contundentes, o pêndulo não. O pêndulo agora tem uma outra conotação. Tá? Porque ele gira na tua mão ou ele faz determinados tipos de movimento. Então agora, leia isso aqui. Radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Cá. Radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Mais uma vez, resultado da maldita revolução cultural, achou-se que o pêndulo, você faz pergunta para pêndulo como se ele tivesse ouvido, e ele responde como se tivesse boca. Por favor, é não redondo. O movimento pendular é resultado de um treinamento. Você tem uma experiência prévia a respeito de um determinado influxo, quer seja no âmbito físico, no âmbito psicoemocional ou no âmbito espiritual. Você já tem uma experiência com relação a isso. O aspecto espiritual com a devida restrição. Então essa experiência que você tem prévia estabeleceu em você um nível de conhecimento. E este nível de conhecimento vai permitir que você treine uma jogada. Você vai treinar uma jogada. Como se fosse o acorde de um piano, como se fosse o acorde de um violão, como se fosse um arranjo musical. Você vai treinar isso. Isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa treinada. E aí algumas pessoas insistem. Aí agora você faz a pergunta e ele vira para a direita e fala que é assim. Aí você faz a pergunta, ele vira para a esquerda, a resposta é não. Mas como isso? Mas quem te disse isso? Eu estudei com fulano de tal. Mas tá errado! Tá errado! Isso não existe em radiestesia. Pêndulo não tem ouvido e não tem boca. Não é para... Esse tipo de coisa não tem nada a ver com a técnica. Isso é uma invenção de moda. E aí, eu falei, bom, Flávio, para finalizar nosso, dá uma revisada na literatura. Eu tenho aqui, eu estou olhando aqui para pelo menos 4 níveis de livros aqui, só voltado para radiestesia, geobiologia e radiônica. Vou dar uma revisada. Aí peguei e falei, não, deixa eu ir aos decanos, aos velhos, que tem notório saber e que pode de alguma maneira me trazer um pouquinho mais de conhecimento. E aí, bem, aí eu fiz o caminho, fiz o caminho do mais, como é que fala? Do mais recente até os mais antigos, né? Então, Iniciação à Radiestesia, dos irmãos Servrans, tá? No Iniciação à Radiestesia dos irmãos Servrans, essa obra aqui é de 1995, tá? Em 1995, na época não se tinha disponível, importei a obra, tudo. Então lá pela página 55, 56, começa isso aqui, da página 50
56, 57, 58, 59, 60, 61, que fala especificamente sobre o uso do pêndulo. Nada, absolutamente nada sobre fazer pergunta para pêndulo. Não tem. Tá? Aí no livro também dos irmãos Servans a respeito de radiônica. Esse aqui, datado também, esse aqui de 1995, mas esse aqui eu comprei no ano 2000. Nada sobre giro de pêndulo dizendo sim e não. Flávio, mas o pêndulo não vira para a direita, não vira para a esquerda? Calma, isso não é resultado de uma pergunta. Isso é resultado de um treinamento. É resultado de um treino. Você está numa orquestra, por exemplo, tocando o seu violino, tocando o seu piano e tudo mais, na medida que o maestro vem discorrendo com a melodia e você vem tomando contato na medida que ele vai produzindo o movimento da batuta e vai dizer para você qual deve ser o seu acorde. Você não faz de qualquer jeito. Tem uma partitura para seguir, velho. Depois eu fui peguei aqui a Virgílio Goulart. Uma pessoa também muito... Peguei o livrinho do Virgílio Goulart, Radiestesia em 6 lições. Um livrinho bem antiguinho lá, esse aqui dos anos 1941. Peguei lá o livrinho do Virgílio Goulart, vasculhei, não tem nada de pergunta com sim não. Alfredo Ernesto Becker, para quem não conhece, é um cara também que mexeu bastante com geobiologia, com problemas ligados à radiação no âmbito físico. Vasculhei, principalmente a parte de forquilha, nada que tenha a ver com sim e não. Aí peguei as 2 obras que todo mundo copia e cola, copia e cola, copia e cola. Como eu faço, como eu opero, como eu trabalho, do Abad Mermet, o príncipe dos radiestesistas. Agora na página 38 e 39, Le Mouvement. Tá? Les mouvements de pendule sont de 3 formes. Oscilação, rotação e giro em elipse. Tá aqui. Aí onde é que fala do sim e do não aqui que tem que fazer pergunta? É isso, é aquilo, é aquilo? Nada, não tem absolutamente nada aqui. Esse aqui, Jean-Louis Bourdeau, que foi discípulo e amigo do Abad Mermet. Aqui na prática dele no livro na página aqui na página 123, esse aqui é um livro datado de 1952, da Convento da Ordem Terceira Regular de São Francisco, né, de 1952, onde ele ensina a radiestesia para os padres, os jesuítas, para fazer fixação de pessoas em determinadas áreas. Então, prospecção de água, tudo, a parte de cura, de trabalho, esse homem é um homem santo. Não existe nenhuma referência que você tem que fazer, pergunta para o Pedro. Tá? A única, então, e aqui tem uma sacada nesse livro aqui que é fundamental para quem faz cromoterapia. Que depois vai aparecer no cromodiagnóstico, uma técnica utilizando o pêndulo, onde você lida com o diâmetro do giro do pêndulo. É uma das coisas mais sensacionais. Nos nossos cursos a gente ensina isso no programa de cromoterapia, também a gente ensina no programa de radiestesia avançada e tudo. Mas eu não estou aqui para falar do que eu faço, não. Estou aqui chamando a atenção para você. Os meus alunos já sabem disso aqui. Todos eles estão cientes disso. Mas você que tem interesse no assunto, e provavelmente você que já estuda e está tendo dificuldade em ter uma boa prática radiestésica baseado em conversa da carochinha, né? Aí eu fui olhar aqui também no livro, né? Cromodiagnóstico e Cromoterapia, dos irmãos Servans, é um livro mais recente, contemporâneo, enfim, e tem alguns outros colaboradores aqui. Nada sobre sim e não. Uma única frase também que fala sobre sim e não está no livro do Antônio Rodrigues, Radiestesia Prática Avançada. Aqui ele faz uma menção a um dado específico para uma prática que, como eu tive, né,
uma relação muito boa com o Antônio. Eu sempre sempre falei de coração para coração com ele. Eu tenho nele uma referência técnica, uma referência bibliográfica e tudo mais. Eu sempre tive o cuidado de quando tinha alguma coisa, alguma questão, sobretudo na obra dele, que como por ser um autor de referência, de dizer para ele: Antônio, eu discordo disso aqui. E discutia com ele, e ele, graças a Deus, sempre teve a delicadeza, a gentileza de me ouvir com muita atenção. Sempre foi muito gentil comigo. Sempre me tratou, sempre agiu sempre com um sorriso, sempre com um olhar atento, né? E a recíproca sempre foi verdadeira. Eu sempre tive por ele um carinho, afeto e tudo mais. No último ano, nos últimos praticamente um ano e meio antes dele partir, que ele escreveu uma outra obra onde ele revisa os seus conceitos de radiestesia, as suas questões que ele havia publicado e que já não mais considerava aquilo como sendo uma boa prática, né? Ele ia fazer uma segunda obra sobre o tema. Infelizmente ele acabou nos deixando e as coisas acabaram ficando talvez por um outro momento, né? Então, dentro desse ambiente, pessoal, eu estou deixando absolutamente falado aqui para você por favor, não estude de qualquer jeito radiestesia. Radiestesia, geobiologia e radiônica, né? Quando você vai estudar geobiologia, você vai estudar toda aquela parte da saúde da habitação entendendo como casa, moradia e apartamento e tudo mais, construção e as organizações, e a radiônica. Radiônica eu vou deixar para um outro momento para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas radiônica não é uma coisa que você trabalha com gráfico, não tem gráfico radiônico, tá? Então existe hoje a possibilidade de você utilizar a radiônica até tendo um aspecto virtual sobre essas plataformas de medida, mas essas plataformas virtuais, elas obedecem critérios mínimos de um processo radiônico. A radiônica tem a ver com o equipamento eletroeletrônico, tem a ver com osciladores, tem a ver com estruturas de ajuste vibracional frequencial, tem tipos específicos de emissão de onda escalar. Essas coisas estão dentro de um arranjo eletroeletrônico, que isso não é feito de qualquer jeito. Você não pode simplesmente sair por aí falando e fazendo coisas e dizer que isso é radiônica. Tá? É a mesma coisa que juntar física quântica com baralho. É a mesma coisa que, sei lá, juntar trigonometria com elefante. São coisas que são incongruentes no primeiro momento. Tá claro? Então daqui para frente agora eu vou ser incisivo e vou ter o cuidado. Se por alguma razão você for um desses... Você está assistindo isso aqui, você não faz parte do hall das pessoas que estão inscritas no canal, eu te respeito, mas eu vou deixar muito bem claro. Eu vou ter o cuidado agora eu vou ter o cuidado de dar uma vasculhada nesse trabalho. Eu estou mandando esse vídeo para 3 pessoas específicas, que são instrutores de alto nível, e vou convocá-los, se eles não quiserem, mas pelo menos para me ajudar na linguagem. Nós não podemos sair por aí falando o que a gente quiser, tá? Uma das coisas de energia negativa e energia positiva. Eu nunca vi nada que pudesse acrescentar, corroborar com essa expressão energia positiva e energia negativa. É de uma absoluta e total abjeção essa expressão. Então, só para dar um exemplo no que se refere à linguagem, dentre outras coisas que eu já citei nesse vídeo aqui. Tá dado o recado? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para você, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.